Fala cinéfilos, fala Marvetes, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje é dia de trocar uma ideia, né? Ver aqui se as coisas fazem sentido e tentar entender aí qual é o grande problema da Marvel, isso mesmo. Por que tem esse termo, uma saturação do gênero de herói? Vamos tentar entender e descobrir tudo isso no vídeo de hoje, tranquilo? Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. E bom, eu andei pensando em algumas coisas sobre esse termo, né, será que filme de super-heróis saturou de verdade? Então, basicamente eu acho que não, filme de herói não saturou, mas a gente se sente dessa forma por conta dos filmes ruins de super-herói. E a minha tese aqui, né, a minha ideia se apoia em três pilares importantes. O primeiro é a própria pandemia, claramente tem ali alguns elementos envolvendo a própria pandemia. O próprio presidente da Marvel, né, antes e depois, que é o Bob Iger, que é um cara aí insano e é muito bom mesmo. E claro, o seu sucessor, que também, né, se encontra nesse pilar, que é o Bob Chapek, que eu já menciono mais sobre tudo isso, e também o próprio Disney Plus. Então esses três pilares, né, comportam aí o grande problema da Marvel, na minha opinião. Então é pra gente debater aqui sobre tudo isso, beleza? Então, se eu estiver equivocado em algum ponto, fica à vontade para deixar aí um comentário, claramente com respeito, beleza? Porque às vezes a gente fica meio ignorante aí, e se você mandar um comentário mal educado, a gente vai responder à altura, tranquilo? Vamos lá, começando a falar sobre a própria pandemia, que foi um estopim, claramente, para alguns dos problemas da Marvel, com o próprio calendário de lançamentos. Como tudo parou, eles tiveram que parar também. E isso acarretou em vários problemas, né, no próprio calendário, que entupiu, né, o calendário quando as coisas começaram a andar de novo. Então eles tinham muitas produções para entregar, pouco envolvimento dos funcionários em si, né, na parte da produção e principalmente na parte do design de produção, que faz também a entrega dos próprios personagens, né, e todos os efeitos especiais, que a Disney como um todo, né, depende muito disso. E ficamos praticamente 1 ano e meio sem nenhuma produção da Marvel sendo lançada por conta da própria pandemia, né? Só por conta disso já tem aí um impacto, né, dentro do CM. Fora que foi um time assim insano deles terminarem a saga do infinito ali, né, no final da fase 3 da Marvel, que seria o Ultimato, e logo depois o Homem-Aranha Longe de Casa, sendo os últimos filmes, né, antes da pandemia explodir, e os filmes que encerraram essa grande, né, saga que eles construíram durante 10 anos. E logo depois disso veio a pandemia, então eles estavam realmente no auge e do nada estão no zero de novo, porque a pandemia realmente parou tudo, né? Então isso ocasionou em várias coisas, né? Em vários outros efeitos cascatas, né? Que acabaram acontecendo por conta disso. Então eles levaram muita gente para o cinema, foi a maior bilheteria da história. Depois vieram com o Homem-Aranha, trazendo os 3 Homem-Aranhas em um único filme, unindo assim, né, claramente os fãs que estavam perdidos nesse meio. Será que se encaixa, será que não se encaixa? Então eles trouxeram ali o Homem-Aranha para fazer esse desfecho. Então muita grana, 2 bilhões em bilheteria com Vingadores, 1 bilhão em bilheteria com o Homem-Aranha, se eu não me engano esses são os números, vai estar aparecendo aí para vocês. E depois vem aí um choque gigantesco que foi, né, a pandemia aí parando tudo. E depois vem o grande reinício, a própria fase 4 da Marvel. Mas tem um fator que interfere dentro da fase 4 como um todo, né? Como o próprio início dessa nova fase, restabelecendo ou tentando restabelecer, né, mais uma saga grandiosa aí da Marvel. O fator Disney Plus, isso mesmo. O fator Disney Plus é um fator que ocasionou bem ali também na mesma época, em 2020, onde o serviço foi lançado nos Estados Unidos com os grandes selos da produtora, né?
como a própria Disney, né? Então temos aí os filmes das princesas e outras produções que eles são conhecidos. O próprio selo The Star Wars, que é gigantesco, então eles vieram ali com a primeira série original, né, de Star Wars, que foi o Mandaloriano, chamou muito atenção ali em 2020, no estouro ali da pandemia, né, que a galera estava em casa. Foi uma série que realmente chamou muita atenção para o streaming, e claro que eles precisavam de uma outra grande franquia, né, para o streaming, e é aí que entra a fase 4 da Marvel, começando com as séries da Marvel que eles haviam anunciado, com as 3 primeiras, né, sendo anunciadas, que era WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, e também a série Loki, que sairiam em torno de 3 meses de diferença uma da outra, começando em janeiro de 2021 com a série WandaVision iniciando a fase 4. Isso no streaming, porque já estava sendo, né, um grande boom ali no começo do streaming por conta dessas outras obras, e também por conta de alavancar o streaming, eles apostaram nessas séries, né, originais aí da Marvel, que tinham dado um certo sucesso em outros streamings com outras produções, né, como as séries da Netflix, as séries da ABC, séries da Sony, né, na Fox, né, no caso. Então eles viram que esse era um andamento, mas eles agora vão trazer as séries que a própria Disney está fazendo para o streaming, fazendo parte realmente do UCM, e não como é o da Netflix, que não fazia, né, parte do UCM. Então eles apostaram nisso, e a série foi muito boa. As 3 séries foram boas. Talvez Falcão e Soldado Invernal seja a mais fraca dentre as 3, mas ainda assim as 3 conseguiram entregar, né, uma coisa à altura da Marvel ali, no nível de produção que eles estavam tendo no momento por conta da pandemia. Então a gente tinha a última produção, Homem-Aranha, né, Longe de Casa, de julho de 2019, ficando 1 ano e meio sem nada da Marvel e retornando com a série WandaVision em janeiro de 2021, algo bem diferente do que eles haviam entregado antes, né? Então eles realmente tiveram essa grande aposta para a fase 4. E logo depois, né, como o primeiro grande filme, que seria, né, o primeiro grande filme pós-pandemia e pós-fechamento da saga do multiverso, né, saga do infinito, né, na verdade, da Marvel, né, o encerramento da fase 3, aquela coisa grandiosa do Thanos, do Homem-Aranha e tudo aquilo, veio um spin-off da Viúva Negra, meus amigos. Eu acho que ali começou a derrocada, porque foi um spin-off de uma personagem que já havia se resolvido dentro do universo, um personagem que muita gente nem quer saber mais sobre, mas era o pontapé sobre esses personagens mais secundários. Então aqui nesse personagem secundário daria o pontapé, né, para os Thunderbolts. Então eles queriam fazer mais dessas conexões com subpersonagens, e a gente vê esse movimento até hoje com a série, por exemplo, que foi lançada recentemente, Echo. Então, sabe, eu acho que eles acabaram perdendo a mão nesses personagens secundários que ninguém tá afim de ver. E aí depois veio um personagem que ninguém conhecia praticamente, que é o próprio Shang-Chi, com o filme Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, que assim, não é um filme ruim, mas é um filme um pouco desconexo do universo da Marvel como um todo, porque vai pro lado mais misticismo, né, da coisa, mais pro lado arte marcial, algo que muita gente nem conhecia tanto assim da Marvel. Depois tivemos aí o filme dos Eternos, que vem a grande questão sobre esses personagens poderosíssimos, né, considerados deuses aí, onde é que eles estavam, né, na batalha contra o Thanos, e basicamente aqui não deu tempo de fazer eles antes, né, não tinha a estrutura, né, levantada para eles participarem da guerra ali contra o Thanos, então ficou essa questão. Eles resolveram ali com um diálogo meia boca, então não sei o que, e vem com o Homem-Aranha posterior ao Ultimato para dar uma acalmada ali nos ânimos, ver como que vai ficar, né, o Homem-Aranha pós-Ultimato, para dar ali um desfecho, o que aconteceu pós-Ultimato. Então o Homem-Aranha acabou entregando não é um filme ruim, acabou entregando a sua proposta, mas é um filme ok ali, final de Ultimato. Muita gente assistiu por conta desse hype que ainda estava tendo, tipo, e agora? O que aconteceu, né? E tudo isso foi lançado em apenas um ano, 2021.
foram nove produções da Marvel, meus amigos. Fora as outras coisas que a Disney estava fazendo, né? Mas imagina a galera dos efeitos especiais, né? Fazendo tudo isso. Então foi ali um grande choque para essa galera que estava voltando ali aos poucos da pandemia, ter essa enxurrada de produções para terminar, essa enxurrada de coisa para fazer, e a galera claramente, né, querendo ver mais desse universo, foi assistindo, mas ainda assim muita coisa uma perto da outra, porque você terminava um filme, já tinha a série que já estava conectada no filme, que falava do negócio antepasado, sabe? Antes, então, uma coisa foi atropelando a outra e a galera, tipo, não deu tempo da galera ir acompanhando. Por isso teve esse ar de saturação, né, do mercado de super-heróis. Porque até mesmo no final do ano já teve um monte de coisa atropelada, né? Então, por exemplo, em setembro tivemos o Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis. E em novembro já tivemos o filme dos Eternos, 2 meses depois. Em dezembro, 1 mês depois dos Eternos, tivemos o Homem-Aranha. Então foi muita coisa, até mesmo de filmes. Em 3 meses eles entregaram 3 filmes, sabe? Tipo, 4 meses, né? 5 meses ali, 3 filmes. E no meio disso tudo ainda teve a série do Gavião Arqueiro, sabe? Então muita coisa atropelada, então muita gente acabou não assistindo tudo e ficou com esse negócio de, meu, quanta coisa aqui saindo junto. E isso se dá ao fato de que Bob Iger, o grande chefão da Disney e o terceiro pilar aqui, né, havia deixado, né, a presidência executiva ali das produções em si, mais para o seu sucessor. Ele acabou saindo dessa parte, indo ali mais para a presidência na parte financeira e coisas do tipo, então ele deu uma acalmada, se anunciou ali a aposentadoria, né, então ele ficou mais no conselho, de presidente do conselho, né, da Disney, como um todo, e não mais das produções, nomeando aí o Bob Chapek como seu sucessor. E para mostrar serviço, ele colocou tudo isso para andar. Tanto essas produções, né, da própria Marvel, como outras do próprio Star Wars, né, que veio aquela bomba que foi aí o último filme, algumas séries como Boba Fett, enfim, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Final de pandemia, o próprio Bob Iger saindo ali, e várias produções engavetadas ali e saindo em sequência, né, em 2021, com o início ali do streaming, né, que havia em 2020. Então isso tudo aconteceu entre 2020 e 2021. Bob Iger anuncia a saída em 2020 como presidente ali da parte da produção, e entra o Bob Chapek, que acabou colocando tudo isso para frente, entregando tudo de uma vez. E isso se sucedeu para 2022, que também tivemos aí uma enxurrada de coisas, sendo de novo 9 produções, meus amigos. 9 coisas de Marvel saindo. Dentre elas, 3 filmes principais da Marvel, né? Como no começo do ano teve Multiverso da Loucura, né? O Doutor Estranho. Depois tivemos Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra, Wakanda pra Sempre no final do ano. E entre essas produções principais tivemos as séries como Miss Marvel, Mulher Hulk, o próprio Cavaleiro da Lua, que é interessante no começo do ano. Então muita coisa de novo, né, em 2022 com o advento do Bob Chapek. Então assim, foi uma enxurrada de produções. A galera que trabalha nisso tudo mesmo para amarrar essas coisas não consegue respirar e colocar tudo isso de uma forma coesa dentro da linha ali, né, dentro do mesmo universo. Então algumas coisas acabam se perdendo, como o próprio, sei lá, o roteiro mesmo, a própria produção dos efeitos visuais, o que gerou muitas polêmicas em She-Hulk, Quantumania, né, o Homem-Formiga Quantumania, próprio Cavaleiro da Lua em algumas partes, o olho do Doutor Estranho no final do filme é apenas um efeito, ficou daquele jeito. O próprio roteiro do Doutor Estranho, que, meus amigos, é uma bagunça. Thor, Amor e Trovão, que era para ser uma grande aposta, né, da Marvel, junto ali com o Taika Waititi, que já tinha entregado o Thor Ragnarok, né, o melhor Thor até o momento. Então eles acabaram se perdendo, os roteiristas e produtores, e a galera não conseguia dar conta dessa quantidade de coisas saindo, tudo isso para encher linguiça, encher catálogo de Disney Plus. Então isso tem que ser trabalhado com calma para eles conseguirem entregar uma obra redonda. Algo, por exemplo, que aconteceu com Guardiões da Galáxia Volume 3.
que é assim, sensacional. A melhor coisa da Marvel nesses últimos 5 anos, sei lá, sabe? 5 anos, né? Depois de Ultimato. Então, para vocês verem que o nível das coisas começou a sair do controle. E chega então no final de 2022, o conselho acaba demitindo o Bob Chapek, porque ele estava levando, né, as ações a uma queda gigante, saturando o mercado com as produções, e falam para o Bob Iger retornar para casa, né? Retornar aí no que ele realmente entende demais. Ele foi o responsável por comprar Pixar, comprar a Marvel, comprar a Lucasfilm, ele foi o responsável por fazer o streaming, né, e comprar a Fox. Então o cara manja do que ele estava fazendo. Tanto é que as outras coisas, as outras produções da casa, da Disney, né, acabaram sofrendo com isso. A própria Pixar e o próprio Star Wars sofreram com isso, com essas séries mais ou menos que eles acabaram entregando. Obi-Wan, a própria Boba Fett, vamos para Pixar, tivemos elementos que eu achei mais ou menos um filme de Romeu e Julieta, na minha opinião, aquém do nível que é Pixar. O próprio Buzz Lightyear, né, que foi um filme aí que era para ser grandioso, de ficção científica da Pixar, que acabou sendo um filme ok também. Então ele dava muito aval aos produtores ali, tipo, vamos andar com essas produções, e deixando a desejar em vários aspectos, principalmente no roteiro e também, né, na própria entrega de efeitos visuais e da própria produção como um todo. Então a própria Disney acabou sofrendo com tudo isso. Esses 3 grandes pilares foram os grandes responsáveis, na minha opinião, nessa tese que eu montei na minha cabeça, né? E aí retorna Bob Iger, fala assim, ó, calma lá, vamos respirar, gente. Vamos com calma. Então vamos fazer o seguinte. Sabe a Pixar? Então, vai fazer continuação sim. Vão anunciar aí algumas coisas. Moana 2 provavelmente vai ser um sucesso gigante. Anunciaram aí o próprio Mufasa, né? Que vai ser uma prequel, então, da própria Disney. Ele deu uma acalmada, né, nessas produções live action, que ia sair uma cacetada, e eles segurou a onda também, vai sair só Mufasa, saiu Pequena Sereia, então vamos com calma, sabe? O Bob Chapek já tinha falado que ia sair um monte, uma cacetada de live action da Disney também, uma atrás da outra, a galera até não conseguiu acompanhar tudo, então ele fez isso, deu um aval aí para fazer Frozen 3, Toy Story 5, o próprio Divertidamente 2, que com certeza é assim, ó, se tem uma coisa que o Bob Iger fez e que deu certo, é Divertidamente 2. Uma sequência da Pixar, que eles falaram que não queriam fazer mais sequências, que já rendeu aí a maior bilheteria do ano. Então, alguma coisa de certo ele tá fazendo, né? E provavelmente Moana 2 também vai ser um sucesso gigantesco. Frozen 3 pro próximo ano, Toy Story 5, que já tá anunciado pro próximo ano também. Então, muitas dessas coisas ele falou, ó, vamos com calma, vamos ajeitar, e vai sair continuação disso, vai sair continuação daquilo. Franquia dá muito dinheiro e a gente vai amarrar tudo isso. Vai continuar tendo as originais, as coisas novas, mas ainda assim, vamos com calma aí. E aí vem a própria Marvel, né, falando assim, ó, 9 produções, dá uma acalmada, 2023 vai ter um pouco menos. Até mesmo porque essas coisas já estavam em andamento, então teria que sair em algum momento. Então 3 coisas horrorosas em 2023 saiu, como o próprio Homem-Formiga Quantumania, as Marvels, que foi um fracasso de bilheteria assim, insano, e também Invasão Secreta, que meus amigos, o que foi aquilo? E aí vem, né, o grande ponto fora da curva, que é Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu volto ao ponto de que o mercado não está saturado de produções de heróis, mas sim produções ruins de heróis, porque Guardiões da Galáxia 3 era para ser mais um dentre esses todos, mas a qualidade que foi impressa pela produção, pelos atores e pelo próprio diretor, né, o James Gunn, mostra que realmente, se você entregar filmes bons, vai ter gente assistindo, vai ter uma bilheteria boa, entendeu? Então, as coisas ruins que tem que parar, e como para isso, não fazendo tantas produções ao mesmo tempo saindo, né? Então isso acaba, sabe, atropelando uma coisa na outra, e o Bob Iger veio para dar uma pausa. Tanto é que em 2024 vai ter apenas 3 produções da Marvel. O único filme, né, o do CM, que é o Deadpool e Wolverine, que vai trazer tudo o que veio da Fox, né? Então eles vão meio que falar, ó, agora
tudo vai fazer parte do CM e o Deadpool é esse ponto de reinício. E também, né, a série que mais ou menos saiu aí da Echo, né, que saiu no começo do ano, e também o que já estava anunciado, que tinha que sair, que é a série da Agatha, Desde Sempre, que é um spin-off de WandaVision. Então essa série vai sair agora pro final do ano e não vai ter mais nada de Marvel esse ano, só o ano que vem. E ele já falou que vai dar uma pausa, diminuir também as produções que vão ser lançadas por ano. Então, para 2025, que estava anunciado umas 6, 7 coisas já, ele já falou que não, calma lá, vai sair, parece, 2 séries, 2 filmes, né? O que era 4 séries e 4 filmes, agora vai ser metade disso. Bem menos produções também de Star Wars, produções da própria Pixar. Então ele, ó, vamos com calma. Quando estiver pronto, estiver realmente um produto finalizado e bom, a gente vai lançar. Então é mais ou menos essa a minha teoria, que esses 3 grandes pilares, né, a pandemia, o Disney Plus e o Bob Chapek, são os grandes responsáveis pelo que está acontecendo na Marvel, e não só isso, mas na Disney como um todo. E o Bob Iger, que, né, assim, por livre e espontânea pressão, voltou ao cargo em 2022, final de 2022, e ele já falou que vai ficar até o final de 2026, ou até o final do ano executivo, uma parada assim, que vai ser ali até mais ou menos março a maio, então é mais ou menos essa pegada. É até 2026. Ele ia ficar só até 2024, mas acabaram estendendo aí, né? Aquele o famoso Faz Me Rir, provavelmente. Então, provavelmente ele vai colocar as coisas no trilho novamente e vai ter que colocar um novo sucessor aí nessa parte das produções, né? Porque a galera começou a ficar muito ansiosa e colocar o negócio para andar mesmo e entregar preenchimento de grade, e acabou saindo aí dos trilhos e virando essa bagunça como um todo, beleza? Então eu acho que esse foi o grande problema da Marvel, e não só isso, né? O problema da Disney como um todo. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você discorda, comente aí também, beleza? Deixa a sua opinião sobre o assunto, que é bem válido. E se você gosta mais desse papo, que às vezes eu tenho essas ideias assim, deixa aí também, que a gente pode trazer mais sobre outras franquias, sobre um filme específico, ou enfim, né, alguma produção aí. Deixa nos comentários, tranquilão? Bom, então é isso, agora sim eu vou ficando por aqui, e eu vou deixar algumas recomendações aqui pra vocês, como a nossa resenha, né, do Deadpool, e também nossa playlist da Marvel, que está insana, belezura? Então agora sim eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!